queridos, neste momento, está no livro de Daniel, no capítulo 6 e o versículo 27. Daniel, capítulo 6 e o verso 27, onde vamos estar meditando nessa noite que Deus tem para nós. Amém? E está escrito assim: Ele livra e sara e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele que livrou a Daniel do poder dos leões. E o 28 diz assim: E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? O Pai fala conosco em nome de Jesus, traz um entendimento a cada coração, a cada vida, a cada irmão querido neste momento. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, porque nós cremos nesse Deus maravilhoso. Nós cremos nesse Deus de vida, de cura e de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então olha que palavra linda essa, que palavra poderosa. Daniel capítulo 6, verso 27 diz assim, que Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de milagres. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus que livra, que salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Eu creio que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias de luta, são dias que muitos estão se acovardando e estão com medo de sair de seus casulos, não é verdade? Nós temos visto irmãos que estão com medo de sair do casulo, mas aqui, irmãos, nós vemos nesse capítulo específico, Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Ele é lançado na cova dos leões, ele sai, na verdade, do comodismo dele ali, né? Na verdade, vamos colocar assim, e lançam ele na cova dos leões. Ele é lançado lá. Agora, por que ele é lançado na cova dos leões? Por que ele é lançado lá? Se você voltar um pouquinho aqui no mesmo capítulo 6, e você ler o versículo 10 até o 13, você vai entender o porquê que Daniel foi lançado na cova dos leões. O Daniel foi lançado na cova dos leões, irmãos, porque Daniel era um homem de oração constante. O que levou Daniel à cova dos leões não foi nenhum pecado, não foi nenhuma blasfêmia, não foi nada. Foi o amor em servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. O amor de Daniel a Deus, a devoção que Daniel tinha a Deus, foi o que levou à cova. Não foram as provas, não foram as lutas. E aqui eu quero abrir um parente. Muitas das vezes a gente acha que nós estamos que a gente está vivendo um momento difícil e tal, mas irmãos, Daniel, ele estava bem com Deus, era um homem de oração constante. O que significa isso? Era um homem que tinha uma vida diária em oração, um exemplo de oração, e tinha um coração agradecido a Deus. Se você ler o versículo 10 do capítulo 6, você vai entender que Daniel, 3 vezes por dia, 3 vezes no mesmo dia, ele entrava na sua casa, ia até o seu quarto, abria essa janela que dava de frente para Jerusalém, e ele então de joelhos, levantava suas mãos, liberava a palavra de vida e orava. Essa era a devoção de Daniel. Foi esse o motivo que levou Daniel para a cova dos leões. O fato dele, todos os dias, pela manhã, vamos colocar assim, pela manhã, tarde e à noite, se podemos colocar nesses termos, Daniel fazia fazia essa oração específica. Ele entrava em sua casa, entrava no seu quarto, abria essa janela, estendia suas mãos sobre Jerusalém, profetizava palavras de vida e agradecia a Deus. Ele é um homem agradecido a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dele, porque ele sabia do Deus que servia, irmãos. E isso fez com que Daniel fosse às covas. No versículo 13, ali os servos dos reis dizem assim: olha, o rei, acaso Daniel fez pouco caso de ti?
Porque observamos que ele está adorando o Deus dele. Foi decretado que ele não podia se adorar outro Deus ou outro homem nesse tempo, somente ao rei. E Daniel estava clamando ao rei dele. Esse motivo de que levou Daniel à cova dos leões. Não foi um roubo, não foi um furto, não foi nada ali alheio. Pelo contrário, ele foi para a cova porque ele estava adorando. E agora eu quero abrir um parênteses para você, eu quero que você entenda isso. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes a gente parece que a gente está na cova dos leões, está difícil, está estreitando, mas prevaleça, porque ainda que eu e você entre na cova dos leões, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está contigo aí em qualquer lugar, em qualquer momento, em nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que está recebendo a tua oração, Ele é fiel para te livrar de toda e qualquer acusação do maligno. Ele é fiel para apagar qualquer dardo do maligno. Ele é justo. Porque lemos aqui no 27, Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Tudo está no controle, na mão do nosso Deus. Ainda que a gente se encontre no meio da cova dos leões, ainda que você diz, puxa vida, o leão está aqui, está faminto, vai me devorar. Não, Ele é o Deus que livra, que sara, que faz sinais e maravilhas. Esse é o Deus que nós servimos. E eu creio que em nome de Jesus, Deus virá com livramento e com salvação sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu creio que em nome de Jesus, se nós continuarmos seguindo o exemplo de Daniel, de intercedermos, de clamarmos, de levantarmos nossas mãos e profetizarmos bênção sobre a nossa nação, veremos a mudança. É triste a gente ver, entrar nas redes sociais ou nos canais fechados ou abertos, a gente vê ali todo mundo, falando, apontando o que está acontecendo na nossa nação politicamente falando. Então a gente ouviu bastante aquele, o movimento, tal dia vamos fazer um jejum, o dia do jejum, o dia do jejum. Não, agora vai ser o dia de ir lá na frente do plenário e ficar lá fazendo uma oração, o dia da passeata. Não, irmãos, nós temos que fazer mais que isso, nós temos que orar. O exemplo de Daniel, ele levantava a mão sobre Israel, 3 vezes por dia ele orava, 3 vezes por dia, está aqui no versículo 10, ele se ajoelhava, ele abria-se as janelas do seu quarto, orava e dava graça diante do seu Deus, como de costume, ou seja, era um costume dele fazer esse tipo de oração, que nós viemos ter esse costume de voltar à adoração. Deus não está castigando a humanidade, essa pandemia, Deus não está castigando a humanidade, Deus não está derramando a fúria. Alguns dizem assim, está vendo que fizeram no carnaval? Isso é fúria, está vendo? Deus está derramando justiça. Não, irmãos, isso não tem nada a ver com o carnaval. Isso não tem nada a ver com o que fizeram no carnaval, isso não tem nada a ver com as blasfêmias. Lembra aquele boato que saiu do Netflix? Aquele filme lá que fizeram, Fábio Porchat e outros mais lá? Não tem nada a ver com isso. Deus está sacudindo a terra para encontrar os verdadeiros adoradores. Aqueles que vão levantar suas mãos, aqueles que vão levantar sua voz em brado, em júbilo, em oração, em intercessão. Deus está à procura desses. Por quê? Porque Deus é Espírito, e Deus importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, deixamos de adorar Deus em Espírito e em verdade? Sim. Deixamos de clamar ao Senhor, irmãos. Deixamos. Ficamos muito no automático, Piloto automático. Não, irmãos. Nós temos que ir para a guerra em oração. Em vez de nós termos calos no dedo, hoje mudou o calo, Antigamente, Daniel tinha calo nos joelhos. Era nos joelhos que eram os calos dos profetas. Hoje os calos dos profetas é no dedão. Hoje os calos dos irmãos, dos presbíteros, é onde, irmão? Nos dedos. Assim, ó. Olha os calos de oração. É aqui.
Não é verdade? É aqui, ó, o jejum, a oração. Não estou falando que todos. Não se precipite em julgar. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que em vez de a gente fazer o calo nos dedos, nós temos que fazer o calo no joelho. Os dedos não podem ter calo, os dedos têm que ser limpos. Escuta, as mãos não podem ter calos, as mãos têm que ser limpas. Por quê, irmão? Sabe por quê? Sabe quem subirá no santo monte do Senhor? Os que têm as mãos limpas e puro de coração. Este prevalecerá no monte. Se você quer permanecer no monte que é a presença de Deus, se você quer prevalecer no monte que simboliza a palavra de Deus, se você quer permanecer em Jesus, que representa a palavra de Deus, tenha que ter as mãos limpas e puro de coração. Não é calo na mão, o calo tem que ser no joelho. Inverta o papel da oração. Inverta o lugar que estava sendo calo, irmãos. Eu sei que estamos no mundo moderno, né? Eu sei, entendo tudo isso, entendo. Mas nós, no geral, irmão, eu e você, nós como igreja, nós como filho de Deus, filha de Deus, como povo de Deus, nós temos que orar, nós temos que clamar. Talvez você diga assim, puxa, mas eu estou orando por uma promessa há 5, há 10, há 15 anos e nada acontece. Ah, irmãos, nós não estamos orando direito. Nós não estamos fazendo certo, alguma coisa está errada, e não é Deus não, irmãos. Porque Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não tarda ao chegar. Há um tempo certo que Deus vai agir na minha vida e na sua vida. E esse tempo é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. E no tempo de Deus há um propósito certo para cada coisa debaixo dessa terra, desse sol. Aleluia! E esse propósito vai se manifestar em nossa vida, vai se manifestar em nossa casa, quando nós olharmos para Ele. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que colocar o foco no Senhor e estabelecer no Senhor a nossa vida. Por quê? Porque Ele livra. Ele livra. Ele é poderoso para livrar você e a sua casa. Eu sei que incomoda muitos dizer assim que Jesus cura o coronavírus. E pode ficar incomodado, porque eu vou declarar, Jesus cura mesmo. Homem não cura. Homem não cura ninguém, mas Jesus Cristo tem poder sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, sobre o câncer, sobre a AIDS, sobre a diabetes, sobre qualquer enfermidade. Jesus Cristo tem o poder. Jesus Cristo está acima de todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Ele livrará, Ele tem o poder para isso. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Livre do que, irmão? Livre do seu medo, do seu fracasso. Livre das tuas dúvidas. Livre do teu passado. Tem muita gente aprisionada em covas do passado. Nós vemos o texto em que Daniel estava jogado na cova dos leões, mas tem muitos irmãos que se lançam em covas de leões do passado. Problemas do passado, problemas quando viveram no passado. Ai, quando eu tinha 10 anos, ai, quando eu tinha 15, ai, eu perdi isso, perdi meu cachorro. Eu gostava tanto do meu cachorrinho, eu gostava tanto, e perdi, e fica morrendo. Ah, eu tinha aquele carro, eu tinha aquela casa, eu morava naquela cidade. Se aprisiona. Pessoas estão se lançando em covas. E não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Jesus te chamou para você se lançar nele, não nos problemas. Jesus nos chamou para a gente estar. Jesus ele está para a gente estar sobre o problema e não sob o problema. Você tem que ter uma vida sobre o problema, sobre as lutas, sobre a adversidade. A adversidade não pode abalar você. Lógico que a gente vai viver por dia mal, o dia mal vai chegar para todos, irmãos. Não estou falando que se seguir Jesus é uma vida lá vão ter. Daniel era um homem de oração e foi para a fornalha. Daniel, ele estava ali junto com os leões, e era um homem cheio de Deus, um profeta.
O dia mal chega, mas quando o dia mal chega e nós estamos convictos em Deus, irmãos, nada vai roubar a nossa fé, nada vai roubar o que nós somos em Deus. O que você tem, qualquer um pode tirar de você. Escuta isso, o que você tem, qualquer um pode tomar, qualquer um pode arrancar, mas o que você é em Deus, ninguém pode tirar, nem principados, nem anjos, nem demônios, ninguém tira o que Deus colocou sobre a tua vida. Então nós entendemos isso. Daniel entendia que mesmo lá dentro da cova dos leões, ele era um filho amado, ele era um filho querido, Deus estava com ele, o Abba estava com ele. O Abba Pai estava com ele. Ele não temeu. Não devemos temer gigantes. Não devemos temer as lutas. Não devemos temer as provas. Porque nós cremos que o Deus que nos permitiu chegar até essa prova é o mesmo Deus que livra, que salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi esse Deus que salvou Daniel do poder dos leões. Deus vai te salvar do poder dos principados e potestades. Jesus vai nos resgatar de volta para Ele. Jesus vai nos ligar de volta a Ele. Ele é poderoso para isso, irmãos. É esse Jesus, é esse Deus que eu quero que você entenda e medite nele. E ore para Ele. Ele vai nos tirar, irmãos, dos cativeiros, Ele vai nos tirar da cova, Ele vai tirar nos meio dos leões, Ele vai nos proteger. Ele que você se sinta no meio dos leões, Ele vai estar contigo lá dentro em nome de Jesus. Porque Ele não é um Deus corrupto, Ele não é um Deus falho, Ele não é um Deus medroso, Ele não é um Deus fujão, sem caráter, não, pelo contrário, Ele é fiel. Deus é fiel e cumprirá a palavra dele na sua vida. Você verá o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa te conduzir a permanecer como Daniel permaneceu. Mesmo no meio dos leões, ele olhou para o alto, ele olhou para Deus. E quando o rei vai lá gritar: ô Daniel, você está vivo ainda? Ele fala: viva para sempre, ó rei, porque o meu Deus me guardou. Aleluia. Deus guarda você. O maior guarda-costa e o melhor guarda-costa, vamos colocar assim, que você pode contratar, que você pode adquirir um pacote para a tua família. É um pacote que vai para a família inteira. E detalhe, não vai te custar nenhum centavo. Só basta você erguer tuas mãos e declarar, confessar, porque se com a boca confessar e creres no coração, serás salvos. A palavra diz: se confessares pela tua boca e creres no teu coração, serás salvo. Então não precisa você pagar. Se você erguer tuas mãos onde você estiver aí agora, e você crer no poder dessa palavra, no poder de Deus, você ainda que não fez isso, você pode levantar as tuas mãos e declarar: Jesus, me aceita como Salvador, me aceita como eu te aceito como Salvador da minha vida, da minha casa, da minha família. Comece a profetizar que você e sua casa servirão ao Senhor Jesus, e nada, nem principado, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nada te afastará do amor de Deus, do amor do Altíssimo. Mas se você está enraizado nele, e que hoje você está entendendo o poder e a importância de servi-lo, de estar perto, de adorá-lo, se você render tuas mãos com fé, fazer esse ato de fé, você pode ser salvo, a tua casa pode ser salva, a tua família pode ser salva, porque se nós erguemos as mãos, se com nossas bocas confessar e no nosso coração crer, serás salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está sendo perturbado por algum ou qualquer outro problema, se você está sendo perturbado na tua mente, se a tua mente está fraca, se você está tendo pensamentos de morte, de dor, de desespero, de suicídio,
de amargura, clame a Jesus, aí onde você estiver agora. Ele é poderoso para te tocar aí. Ele é poderoso para tocar aí agora na tua mente, renovar tuas forças, sarar tuas feridas. Porque Ele é o Deus que livra de todo e qualquer mal. Ele é o Deus que salva quando cremos e confessamos. Ele é o Deus que faz sinais quando clamamos ao seu nome. Ele é o Deus de maravilhas quando invocamos a sua presença. E Ele faz sinais e prodígios nos céus e na terra ao teu favor, se você clamar e crer. Então o nosso desafio hoje, irmãos, não é bater panela, não é levantar bandeiras, não. O nosso desafio hoje é ajoelhar, é agradecer, não é pedir, irmãos. Eu sei que a palavra de Deus diz: peçam e dá-se de usar, bater, eu sei tudo isso. Mas quando a palavra fala isso, ele está falando no sentido da gente crer que Deus sabe as coisas necessárias que nós precisamos. E o que nós precisamos fazer apenas é agradecer. Daniel era um homem de constante oração, de um coração agradecido a Deus. Um coração agradecido. Para a gente desatar algumas coisas em nossas vidas. Para nós desatarmos alguma coisa em nosso lar, nós temos, irmãos, que agradecer. Agradecer ao Senhor constantemente pela tua vida, pela tua casa. Ainda que a porta se feche, agradeça. 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 Porque Ele disse que não deixaria que um dos pequeninos tropece. Você que se sente pequenininho, creia. Deus tem olhado a tua oração. Deus tem escutado o teu clamor. Deus responderá com fogo. Deus responderá com poder e com cura. Em nome